O presidente Jair Bolsonaro descarta que esteja brincando de governar. Repórter Marcelo Matos. O presidente Jair Bolsonaro descarta brincar de governar e garante não ter problemas com o parlamento brasileiro. Em visita a São Paulo, Bolsonaro assistiu a uma apresentação sobre pesquisas com o grafeno, do qual é um entusiasta, pelo laboratório do Mackenzie, no Comando Militar do Sudeste, endereço escolhido após a sede da universidade receber manifestações contra e a favor ao presidente. Se foi isso mesmo que ele falou, eu lamento. Isso não é uma palavra de uma pessoa que conduz uma casa, é muita responsabilidade. Brincar, vocês sabem, se alguém quiser que eu faça o que os presidentes eleitores fizeram, eu não vou fazer. Eu acho que já dei o recado aqui. A nossa forma de governar é respeitando todo mundo e, acima de tudo, né? Acima de respeitar o colega político, respeitar o povo brasileiro que nos botou lá. O presidente da Câmara dos Deputados garantiu que o governo ainda não começou. Abalado estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, né? Capacidade de investimento do Estado brasileiro diminuindo, 60 mil homicídios, né? E o presidente, né, brincando de presidir o Brasil. Maia rebateu Bolsonaro ao dizer que o presidente da Câmara está abalado por questões pessoais. Da minha parte, não existe nenhum problema com o parlamento brasileiro. Sempre há uma tentativa de envenenar o relacionamento. Tenho um profundo respeito e admiração pelo Rodrigo Maia, pelo Davi Alcolumbre, que são pessoas importantíssimas para o sucesso disso tudo, porque afinal de contas não é um projeto meu e não é o meu governo, é do Brasil. Bolsonaro e a primeira-dama Michele conheceram os projetos sociais da Unibis, sempre ao lado do governador João Dória. Esse é um momento de paz, é um momento de tolerância, não é um momento de beligerância, não é um momento de estabelecermos aqui cisões entre o legislativo e o executivo e nem tampouco o judiciário. Na agenda em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro também passou por exames no Hospital Albert Einstein, que, segundo o boletim médico, mostraram evolução positiva no pós-operatório. Isso acrescentando, o general Milton Mourão afirmou que há ruído na comunicação entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara e reforçou que o presidente da Câmara é imprescindível para o governo. Professor Vila. Parece aquelas coisas de comunicação emissor e receptor, né? E tem um ruído no meio. Se fosse só um ruído, seria simples. A questão é mais complexa e nós temos mostrado aqui há semanas, né? A fala totalmente desnecessária do presidente. Para que o presidente da República dizer assim, não tenho problema, estou lendo literal, não tenho problema com o Rodrigo Maia, nada, zero problema com ele. Ele está um pouco abalado com questões pessoais que vem acontecendo na vida dele, que já foram relatados pela Vera Magalhães no início do jornal, ou seja, de que a questão da prisão do Moreira Franco não tem nada a ver. Primeiro já foi falado sobre isso, né? Já foi falado, ele é casado com a enteada do Moreira Franco, Rodrigo Maia e tal, e foi dito diversas vezes que isso não ajuda em nada, que a âncora da reforma é o Rodrigo Maia. Querer jogar a responsabilidade sobre o Congresso é criar um atrito, e aí é uma leitura que vem do marginal dos Estados Unidos. É esse que está construindo. A construção ideológica, chama isso de ideológico, é de um primarismo tão absoluto, é criar uma contradição entre o executivo, que constrói essa contradição antagônica, com o legislativo, para tentar jogar a população contra o legislativo e até buscar uma solução de força. Isso é grave, isso é muito grave, né? É uma ideia de que vamos para o caos, vamos para o caos, vamos para a briga, tal, encerrar o jogo com aquelas brigas campais que em certo momento brigas e tinha nos jogos de futebol, tal, né? Ele quer dar o presidente de Almir Pernambuquinho, Flamengo em Bangu, 1967, 3-0 no Maracanã, né? Que vem a ordem do Armando Renganesco, lá do banco, acaba com o jogo. O Bangu tava dando um show com Paulo Borges, Parada, Bianchini, Cabralzinho, etc, né? Aladim, que era o ponto esquerda, e por aí vai. Isso não dá certo, isso é o caos.
E o mercado está de cabelo em pé, com os cabelos ali, eriçados. E por quê? É o caos. É o caos. Desse jeito, não terá só reforma, não teremos só a reforma da Previdência, não teremos governo. O que é isso? Tenha responsabilidade. E nesse sentido, o presidente da Câmara está corretíssimo. Desça do palanque. E eu estou dizendo isso todo dia. A eleição acabou dia 28 de outubro. Governe, fique no Brasil, seja um ponto de estabilidade. Converse com seus ministros, fortaleça o que eu chamo de tripé positivo. Os ministros militares, o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça. Deixe de lado o tripé negativo, filhos, PSL e ministros da Educação, Relações Exteriores e uns outros. Estou falando isso há semanas, infelizmente não digo isso com satisfação, estou acertando em cima. É o caos, e o caos nós não podemos aceitar, nós temos que ter responsabilidade. Tem 3 milhões de desempregados, o país está parado, e parado por irresponsabilidade governamental, do executivo. Não ponha a culpa no legislativo, dialogue, discuta, não queira dizer que 513 deputados federais são todos ladrões, que não são, que os 81 senadores são todos vendidos, que não são. Não faça isso, porque isso é ditadura. E ditadura nunca mais.